nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 34ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Alexandre Araújo Dauage. Alexandre Florencio Dias. Antônio Carlos Mazetti. Aparecido Luiz. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Inácio J.B. Filho, presente. José Roberto Tasca. Presente. Lucas Pocai Alves da Silva. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. 10 vereadores presentes, excelência. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloque em votação a ata da 33ª sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos resumos dos ofícios recebidos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em respostas aos requerimentos números 1106, 1111, 1112, 1114, 1120, 1121 e 1144/2016, vereador Alexandre Araújo Dauage. 1143, 1155 aos 1157/2016, vereador Aparecido Luiz. 921, 1094, 1141, 1148 a 1150/2016, vereador Edivaldo Luciabel. 864, 1138 e 1151/2016, vereador Inácio J.B. Filho. 828, 1029, 1134, ou seja, 1099, 1134, 1152 ao 1154, 1159 e 1163/2016, vereador José Roberto Tasca. Ofício 0176/2016 do Conselho de Alimentação Escolar CAI, encaminhando o relatório das fiscalizações
nas propriedades dos fornecedores de produtos da agricultura familiar referente à chamada pública 03/2016, apontando possíveis irregularidades para que sejam averiguadas pelos órgãos competentes. E-mail do professor Nidal Amad, agradecendo o recebimento da moção 193/2016, de autoria do vereador Inácio J.B. Filho. Ofício 2011/2016 da Prefeitura, ou seja, ofício 20/11/2016 da Prefeitura Municipal de Ourinhos, encaminhando parecer jurídico da Procuradoria-Geral do município para ser juntado ao projeto de lei complementar 15/2016, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Ofício 272/2016 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Ourinhos, convidando os vereadores para participar da 4ª tarde recreativa dos servidores em comemoração ao Dia do Servidor Público. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: projeto de lei complementar número 15/2016, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Projeto de lei complementar número 16/2016, proveniente da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados da Superintendência da Água e Esgoto de Ourinhos e da outras providências. Projeto de lei complementar número 17/2016, oriundo da senhora prefeita municipal, que altera os dispositivos da lei complementar número 480, de 4 de julho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Ourinhos, IPMO, e da outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração do respectivo parecer, conforme precentua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Lúcio Abor. Senhor presidente, eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, 1 minuto de silêncio em memória de Nildo Ferrari, uma pessoa que contribuiu e muito para o nosso município, principalmente faculdade, as FIOS, e nada mais justo essa homenagem pela Câmara Municipal. Pela ordem ao vereador Alexandre Zóio. Gostaria de solicitar também 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio dos Remédios e do senhor Jair Nunes. Que seja feito, então, 1 minuto de silêncio.
Que Deus possa confortar, né, toda a família do seu Nildo, do seu Antônio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis emitido a projeto em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 45/2016. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, da iniciativa do vereador Edivaldo Lúcio Abel Vadinho, que dispõe sob denominação de via pública Rua Orlando Albano, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2016, Flávio Luiz Ambrosim, relator, subscrito pelos vereadores Edivaldo Lúcio Abel. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 14/2016. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, da iniciativa da senhora prefeita municipal que altera a redação do artigo 2º da Lei Complementar 569, de 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre a criação do núcleo urbano destacado e da outras providências, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2016, Flávio Luiz Ambrosim, relator, Edivaldo Lúcio Abel e Lucas Pocai Alves da Silva. Senhor presidente, todos os pareceres foram lidos. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabaram de ser lidos poderão ser inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do vereador Inácio J.B. Filho, 1180/2016. Requer a convocação do senhor Adenilton Bueno, ex-presidente do Conselho de Alimentação Escolar, para prestar esclarecimentos sobre a agricultura escolar e familiar. 1181/16. Requer informações sobre a real situação da frota de veículos da Prefeitura Municipal, bem como a quantidade, estado, documentação e etc. 1182/16. Requer informações sobre todas as empresas que ganharam o pregão para fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar nos últimos 12 anos. 1183/16. Requer a convocação do senhor Sandro Elias Pedrão, presidente da Associação dos Produtores Rurais do bairro Ribeirão Grande, para prestar esclarecimentos sobre o Programa Federal de Agricultura Familiar. Requerimentos do vereador Aparecido Luiz Cido do Sindicato, 1184/16. Requer informações sobre a possibilidade de providenciar troca de lâmpada na rua Emílio Holling, de frente ao número 700, conjunto habitacional Orlando Coalhato. 1185/16. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza e implantar tampa em Boca de Lobo na rua Virgínia Cristone Pires, esquina com rua Benedito Siqueira Júnior. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados na presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moções do vereador Alexandre Araújo da UAG, o Alexandre Zóio, de congratulações à loja maçônica União e Justiça 2 por completar 70 anos de existência na cidade de Ourinhos. 196/16, de congratulações à doutora Camila da Silva Medalha Santos, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 197/16, de congratulações a Dr. Carlos Henrique Boletti, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional.
198/16, de congratulações à doutora Daiane de Moraes Costa, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 199/16, de congratulações à doutora Daniele Beltrame Fernandes, nova advogada da OAB da Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 200/16, de congratulações à doutora Beatriz Bonato Franco, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 201/16, de congratulações ao Dr. Emílio Fernandes Neto, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 202/16, de congratulações à doutora Fabiane Rosa Santos, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 203/16, de congratulações ao Dr. Guilherme Fábio Ferraz Silva, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 204/16, de congratulações ao Dr. Hugo Rafael Pires dos Santos, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 205/16, de congratulações à doutora Jéssica Cecília Moreira, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 206/16, de congratulações ao Dr. José Ayrton de Moraes, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional. 207/16, de congratulações à doutora Laís Maria Jordão Alves, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 208/16, de congratulações à doutora Sandra Costa Pedraça, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional. 209/16, de congratulações ao Dr. Rildo Santos Machado, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 210/16, de congratulações à doutora Thaís Araújo Rodrigues, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 211/16, de congratulações à doutora Thaís Azevedo Santiago, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 212/16, de congratulações à doutora Thaís de Cássia Pinhata Vida Leal, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional. 213/16, de congratulações ao Dr. Tiago Silane Lopes, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional. 214/16, de congratulações à doutora Vanessa Galvão Passos, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional. 215/16, de congratulação ao Dr. Victor César de Mello Ligeiro, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 216/16, de congratulações ao Dr. Leandro de Oliveira Orlandi, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Seção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 217/16, de congratulações à doutora Maria Angélica Rego, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 218/16, de congratulações à doutora Marina Cardoso de Assis Aliceda, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª Subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais.
219/16, de congratulações ao Dr. Michel Thiago Lopes Carvalho, novo advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissionais. 220/16, de congratulações à doutora Natália Ribeiro de Moraes, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional. 221/16, de congratulações à doutora Roberta David de Araújo, nova advogada da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª subseção de Ourinhos, pela conquista da carteira de identidade profissional. Todas as moções foram lidas. Senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente. Lidas as matérias. Questão de ordem ao vereador Inácio José Barbosa Filho. Requeira a Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, que os requerimentos e as moções sejam votados e discutidos de formas globalizadas, salvo alguns destaques solicitados pelos senhores vereadores. Atendendo a questão do vereador Inácio José Barbosa Filho, coloque em deliberação do plenário para que as discussões e as votações dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer um dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria para ser destacada para discussão e votação. Requerimento, então, do vereador Inácio, 1181/16. Não havendo mais pedido em destaque, coloca em discussão o requerimento 1180 a 1185, com exceção ao 1181/16, e as moções número 195 a 221 de 2016, com exceção à matéria a ser destacada. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Inácio José Barbosa Filho. Permissão para fazer uso da palavra do assento? Permitida. Senhor presidente, senhores vereadores, público, imprensa. Senhor presidente, nós estamos aqui requerendo a convocação de duas pessoas. O senhor Adenilton Bueno, que é ex-presidente do CAI, Conselho de Alimentação, que é o requerimento 1180/16, e também o requerimento 1183/16, requerendo aqui a convocação do senhor Sandro Elias Pedrão, presidente da Associação dos Produtores Rurais do bairro Ribeirão Grande, para prestar esclarecimentos sobre o Programa Federal de Agricultura Familiar. Nós acabamos até de receber aqui um relatório da atual presidente, que, por sinal, quero parabenizar aqui a atual diretoria e os membros atuais aí que estão à frente desse conselho. E nós tivemos aqui, senhor presidente, a semana passada, uma reunião a qual havia uma denúncia no jornal Novo Negocião de que alguns agricultores ali no bairro Ribeirão Grande, eles estariam adquirindo os produtos no SEASA e vendendo para a prefeitura como se estivessem produzindo, o que a legislação atual não permite. E realmente a situação, pelo que nós conversamos aqui com alguns membros do conselho, inclusive com a presidente Silmara, a situação é grave e nós queremos aqui, eu queria até que Vossa Excelência colocasse aí um prazo não superior a 15 dias para que esses dois convidados, nós estamos convocando, é um convite, não é bem uma convocação, é um convite que a gente está fazendo para eles, porque a coisa é séria
Se realmente alguns agricultores ali estiverem comprando ou comprando produto de outro agricultor, com a conivência do ex-presidente do CAI e também com a anuência do presidente da Associação dos Produtores Rurais de bairro Ribeirão Grande, nós estamos aí na frente de mais uma CPI. A verdade é essa. É caso de mais uma CPI nessa casa, porque, pelo pouco que se conversou, a situação é gravíssima, tá certo? Foi uma matéria há uns 15 dias atrás, né, que o jornal Negociação colocou, e nós fomos procurar investigar. Acho que a função, as atribuições, a obrigação do vereador é justamente essa. E realmente, pelo pouco que se conversou, dá para se ver que tem algum indício de irregularidade. Então, nós aguardamos aí, eu estaria sugerindo a Vossa Excelência, para que, dentro das possibilidades, esse convite não ultrapasse 15 dias, né? Senão nós já estamos no fim do nosso mandato aí a coisa vai ficando no final do ano, fica mais difícil de chamar os convidados. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com fundamento no inciso 33 do parágrafo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através dos requerimentos. Coloque em discussão o requerimento 1181 de 2016, do vereador Inácio José Barbosa Filho. Com a palavra, o vereador Inácio José Barbosa Filho. Senhor presidente, eu estou requerendo aqui, eu não acreditei em umas fotos que eu recebi a semana passada, estarei mostrando ela daqui. Vamos mostrar ali, está lá. Que lá alguns acessórios de alguns veículos. Esse veículo está parado no pátio já faz mais de meses. Nós temos outros veículos aí que estão abandonados ali por falta de peça. Outros, senhor presidente, estão abandonados porque não tem seguro. E olha para você ver, veículo aí para a saúde. A situação do pátio, olha aqui. Senhor presidente, deixa parada essa imagem aí, por gentileza. Essa caminhonete aí, me parece, senhor presidente, que essa suspensão aí já foi trocada várias vezes. Estranho, né? Estranho quando você vê. E eu creio que nós temos que pegar ali, senhor presidente, fazer um pente fino nesses veículos aí para saber quantas vezes foi feito o mesmo serviço em alguns veículos, qual foi o preço, qual foi a empresa que forneceu essas peças. Tem umas conversinhas aí de que funcionário público é sócio não sei de quem ali, de autopeça. Então, senhor presidente, a situação é grave e até esse requerimento aqui, nós estamos pedindo informações sobre a real situação de toda a frota de veículos da Prefeitura Municipal, bem como quantidade de veículos, estado de conservação, documentação. Diz que não tem veículo transitando aí sem seguro, né? Hora ou outra a gente recebe aí informações de pacientes que estão indo para Jaú, o veículo quebra. Olha, que vergonha, né? Como se já não bastasse a humilhação dos pacientes que vão doentes para Jaú e lá não tem nem onde ficar, ainda vai com veículos caindo nos pedaços, envergonhando a nossa cidade. A verdade é essa. De onde que é essa ambulância? Lá de Ourinhos, tal, cidade de 110 mil habitantes, aí acaba denegrindo a imagem da cidade por falta de manutenção, até mesmo de seguro. Eu ouvi, senhor presidente, uma conversa, senhores vereadores, de que a Prefeitura de Ourinhos, ela ganhou 5 veículos da Receita Federal, salvo o melhor juízo isso aí. Ganhou 5 veículos, mas não consegue colocar para rodar, porque não tem dinheiro para pagar documento desses veículos. Uma vergonha. Aí vocês imaginam, hoje a casa está cheia, e é bom vocês estarem aqui para vocês saberem que 4 anos a gente cobrando dessa prefeita e ela não faz as coisas direito. Ela vai terminar o mandato e não aprendeu a fazer as coisas. Tá certo? Então aí a gente fica preocupado, por quê? Agora acabou a teta, vai secar a tetinha, certo?
Aí vai entregar à prefeitura. Nós não temos medo, o prefeito eleito sabe muito bem da situação da cidade, mas a gente quer saber, com os pingos nos is, como que essa prefeitura se encontra e como que esse povo humilde, esse povo que chamaram de coração de ouro, foi enganado tanto tempo e está aí. Ganha 5 veículos, não tem dinheiro para pagar documento. Está aí a situação desses veículos há tempo parado, não tem dinheiro para fazer manutenção. É uma judiação. E tem muito mais coisa, senhor presidente. A situação é séria, é grave. Então, eu espero que esse requerimento aqui não chegue o ano que vem, porque o ano que vem eu não estarei mais aqui. Né? E esse requerimento não chegue aqui o ano que vem. Eu espero que esse requerimento obedeça o regimento interno, obedeça o que diz aqui a norma e mande para a gente mostrar para a população a real situação que se encontra a frota de veículos aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta ao primeiro secretário se algum orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Vereador Edivaldo Lúcio Abel, excelência. Com a palavra o vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu peço permissão de fazer uso da palavra do assento. Permitida. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, através da internet, pessoas que nos acompanham aqui na noite de hoje. Senhor presidente, nós estamos recebendo aqui um ofício do senhor Júlio César Benato, o presidente da ADA. E, senhor presidente, algumas coisas não podem acontecer de forma alguma. No caso, ele encaminha um ofício dizendo aqui, venho por meio deste comunicar que na data do dia 10/10 fomos informados por alguns pacientes que não vai ser coletado alguns exames laboratoriais pelo Laboratório Central de Saúde de Ourinhos. Ao averiguar tal informação, fomos informados que tal conduta foi tomada no dia 6/10, onde foi determinada a suspensão da coleta de alguns exames realizados pelo laboratório terceirizado. E um descaso, pois essa conduta foi tomada sem comunicar à entidade, a ADA, e os médicos, e com isso os pacientes portadores de diabetes são os mais penalizados, entre eles crianças, adolescentes e jovens. Entre os exames da lista está hemoglobina glicada, que é de vital importância, e é através dela que o médico toma a conduta necessária com relação à dosagem das insulinas, no aumento ou diminuição das dosagens de ambos. Sem o exame em mãos, não terá como o paciente passar por conduta médica, de acordo com a agenda, correndo assim certos riscos causados pela doença. Assinado aqui o presidente da ADA, Júlio César Benato, que está presente. Senhor presidente, não dá para entender, tudo bem que estamos chegando ao final de uma administração que foi criticada, que várias vezes nós usamos a palavra aqui, pedindo, cobrando. Agora, no final do ano, senhor presidente, onde essas pessoas mais necessitadas, que precisam desse exame, serem penalizadas, senhor presidente, realmente eu vou tomar a liberdade aqui de pedir encarecidamente para o secretário de Saúde, doutor André, para que reveja isso. Eu vou estar amanhã com ele, eu já liguei para ele nesse instante, a partir do momento que recebemos esse comunicado, para tentar localizar, para verificar o que está acontecendo, para que ele nos dê uma resposta, e não encontrei. Então, eu vou estar amanhã cedo, eu vou pedir, e gostaria de estar ligando para o senhor Júlio César Benato, para que fôssemos juntos, para que pudéssemos dar uma resposta para as pessoas. E eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer, senhor presidente. Outra coisa, senhor presidente. Nesse instante, nós estamos com 11 pacientes no UPA, senhor presidente, que foram encaminhados para a Santa Casa, e a Santa Casa não recebe, senhor presidente. Então, por favor.
Não é hoje que nós estamos cobrando, senhor presidente. Nós estamos cobrando há muito tempo. Nós estamos exigindo uma posição. Nós não podemos deixar a nossa população da forma que está, senhor presidente. Isso não é de agora. O que vem ocorrendo, senhor presidente, é que o UPA atende essas pessoas, os médicos encaminham os pacientes por escrito e a Santa Casa não está atendendo. Depois que foi modificado muita coisa, senhor presidente, depois que a nossa Santa Casa passou a ser estruturante, que se passou aí a atender a região inteira, os pacientes da nossa cidade foram esquecidos, senhor presidente. Isso não é suficiente. Então, senhor presidente, eu vou, mais uma vez, conversando com o vereador Esquilo aqui, nós estávamos falando de valores, É preciso tirar valor de qualquer outro lugar, e não podemos deixar esses pacientes hoje, agora, nesse instante, são 11 pacientes que estão no UPA, aguardando uma vaga para a Santa Casa. Então, senhor presidente, nós atendemos aqui um tempo atrás, senhor presidente. Por favor, gente. Nós atendemos aqui um tempo atrás, senhor presidente, algumas pessoas que tiveram familiares a óbito. E esses pacientes, senhor presidente, nós demos uma resposta, nós fomos também ao Ministério Público, e esses casos estão no Ministério Público. E nós precisamos saber como que estão esses casos. Agora, o que está acontecendo hoje, senhor presidente, é um descaso do tamanho do mundo. São pessoas, são vidas, e principalmente, senhor presidente, pessoas carentes, pessoas humildes, pessoas que necessitam de uma internação. Senhor presidente, se essas pessoas, senhor presidente, elas entram na Santa Casa, pelo menos entram na Santa Casa, a Santa Casa tem obrigação, se ela não tiver o atendimento ou a especialidade, de encaminhar para um outro centro. Mas essas pessoas não podem ficar no UPA, senhor presidente. O UPA não é para isso. Então, senhor presidente, deixo aqui a nossa revolta, e vamos estar... Senhor presidente, tem pessoa que não tem educação, senhor presidente. Nós estamos na nossa casa, nós estamos defendendo a população, e tem pessoas que não entendem isso. Gente, por favor, eu vou pedir para se retirar, essas pessoas que estão incomodando, por favor, eu estou pedindo novamente. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos tentando localizar o secretário de saúde, nós estamos tentando localizar o doutor André, para que eles nos fale alguma coisa, para que nos dê uma satisfação, para que possamos falar com a nossa população, senhor presidente. Muito obrigado. Por favor, novamente. Com a palavra o vereador Alexandre Zóio. Permissão para usar a palavra no assento, presidente. Permitida. Boa noite, presidente, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha em casa. Senhor presidente, isso que o vereador Vadinho disse é muito sério. Nós estamos muito preocupados realmente com a falta de atendimento do UPA, da Santa Casa, mas é importante, senhor presidente, nós deixarmos claro aqui que isso é resultado de uma má gestão da Prefeitura Municipal. Por favor. Eu não estou aqui querendo defender lado A, lado B, nem acusar ninguém, mas é bom esclarecer, senhor presidente, que essa semana, assim como o vereador que me antecedeu tentou falar com o doutor André Mello, eu também tentei, liguei, mandei mensagem, nenhuma resposta veio. E o que está acontecendo, senhor presidente, é que a Prefeitura está deixando de repassar o valor para a Santa Casa. Por isso, essa falta de atendimento para com a população. E aqui tem vereador que está mais a par do caso do que eu, que é da área de saúde, e eu acredito que ele vai se manifestar também. Mas é importante deixar claro que a Prefeitura não repassou para a Santa Casa, referente ao mês de agosto, vencimento dia 22, R$240 mil, senhor presidente. Então, acho que isso justifica também a falta de atendimento, a falta de união entre UPA e Santa Casa. Não que eles não queiram atender,
mas é que está faltando dinheiro. É importante destacar também que, além da falta de repasse para a Santa Casa, senhor presidente, a Secretaria de Saúde não vem realizando mais suas cirurgias eletivas, não existe mais remédio nos postos de saúde, exames foram negados, acabou de falar aqui da Associação dos Diabéticos, que foi negado a fazer os exames para os pacientes da ADO. Saindo da saúde, foi cortado a alimentação dos CAPs, também para as pessoas atendidas nos CAPs, senhor presidente. Foi cortada a alimentação para os animais do Parque Ecológico, senhor presidente. Eu não sei quem está ajudando, quem está fazendo planejamento nessa gestão da prefeita municipal. Só que eu acho que quem está fazendo não está ajudando, está atrapalhando ela, senhor presidente. A nossa cidade está virando um caos, porque eles querem enxugar os gastos da prefeitura, mas estão fazendo cortes que não podem ser feitos, senhor presidente. Foi falado aqui pelo vereador que a saúde e a alimentação não pode ser deixada de lado. A nossa população está sendo atingida, e a população mais carente do nosso município. Então, o vereador Vadim disse que vai conversar com o secretário de saúde amanhã. Eu gostaria que ele me convidasse também, ou me informasse o resultado dessa conversa, mas nós não podemos deixar de rever a saúde, não podemos deixar de repassar o dinheiro à Santa Casa, não podemos deixar de fornecer remédios e exames aos munícipes da nossa cidade, senhor presidente. É bom deixar claro isso, para não querer jogar a culpa em terceiros. A culpa é da gestão pública nossa aqui no município. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Enfermeiro. Senhor presidente, senhores aqui presentes, público que nos acompanha em casa, todos sabem que eu não faço uso da palavra, não é sempre. Mas eu queria compartilhar com toda a nossa população, com os senhores vereadores e com o público aqui presente, senhor presidente, do colapso que pode entrar a saúde do nosso município. Foi citado aqui pelo vereador que me antecedeu a fala nesse momento, sobre o atraso no repasse para a Santa Casa, que implica na remoção dos pacientes que necessitam de internação na UPA, seja por uma intervenção clínica ou cirúrgica na Santa Casa. Foi citado aqui também a suspensão das cirurgias eletivas, cirurgias essas que, como eu sempre disse, que hoje são eletivas, mas que amanhã pode se tornar urgência. Foi citado aqui também a falta de medicação. Hoje eu estive andando em alguns postos, de 73 itens de medicação, foram repostos apenas 26 nessa última entrega que teve agora nesse mês. Ou seja, precisa entender de saúde para a gente imaginar o que pode acontecer no nosso município? Quero eu estar errado aqui, mas se a gente for pegar o número de óbitos que vão ter em novembro, dezembro e janeiro, que é resultado dos 2 meses que antecedem, torço eu para estar errado no nosso município. Mas quem entende um pouquinho de saúde, senhor presidente, sabe que uma suspensão de uma cirurgia, que o paciente... Imagine só, vamos aqui dar um exemplo de um paciente que necessita de uma retirada de uma vesícula pela cirurgia eletiva. Essa vesícula, inflama, ele vai para a UPA precisa de remover ele para a Santa Casa para fazer uma intervenção cirúrgica, ele não tem a vaga na Santa Casa, o que acontece com esse paciente, senhor presidente? Precisa entender de saúde? Precisa? Então, assim, eu não acredito na má índole das pessoas, é difícil eu entender que a pessoa está fazendo isso por querer, não é possível. O ser humano não pode ser tão ruim, senhor presidente. Não é possível. Porque todo mundo tem família, tem filhos, tem parente, tem amigos. Não é possível desejar isso. Eu queria entender o porquê de toda essa suspensão. Não houve planejamento? As pessoas que vão pagar por isso? Não quero ser hipócrita aqui, não. Respeito muito todos os presentes aqui. Não quero ser, mas a coisa é muito séria. Muito séria. Queria ter eu o poder da caneta nesse momento
para suspender alguns serviços que eu não considero prioritário no nosso município, para priorizar a vida das pessoas no nosso município. Mas eu não tenho essa caneta. O que pode um vereador, tanto eu como qualquer um dos senhores vereadores aqui presente, é expor o caso, expor a verdade, a situação que vem vivendo no nosso município, e o que pode acontecer e que a gente não quer que aconteça, senhor presidente. Não queremos que isso aconteça no nosso município. Mas, infelizmente, a nossa situação é essa. Então, aqui, o Vadinho disse que vai falar com o André Melo. Eu queria muito, porque eu respeito o doutor Salim aqui presente. Então, doutor, queria que o senhor fosse lá, como o senhor viu o senhor fazer várias vezes, pôr os panos lá, os pingos nos is, e ver essa situação, porque a minha preocupação, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Eu torço para estar errado, mas é uma situação isso muito séria. Pelo menos as cirurgias eletivas, pegar os casos mais graves, que nós temos auditores lá, que essas cirurgias são anexadas a exames, que a gente pode ter condição de ver qual que é o mais grave, qual que é o menos grave, mas a gente não pode suspender totalmente, igual vem chegando essa informação para a gente, e a informação que vem chegando aos pacientes que procuram a Secretaria da Saúde. Então, peço a gentileza do senhor, respeito muito o senhor, independente de qualquer posição política, todos nós estamos aqui para trabalhar em prol da nossa população. Então, a gente quer expor isso, não quer alarmar, nem deixar muita gente desesperada, mas a gente não pode ser omisso ao fato que vem acontecendo no nosso município. Então, senhor presidente, torço sim para que as coisas se resolvam e que a Santa Casa sim possa estar recebendo esses pacientes, porque a gente necessita, às vezes um paciente com suspeita de um AVC precisa de uma tomografia, não tem tomografia na UPA, e quanto mais tempo ele demora para ser removido para a Santa Casa, mais grave pode ficar o seu caso. Isso, entre outros casos que temos lá no presente momento, e tem paciente que está há vários dias lá aguardando a remoção. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Consulta ao primeiro secretário se há um orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Não, tá não. Não tá. Com a palavra, vereador Tico. Não, ele não. Senhor presidente, público presente, pessoas que nos assistem, televisão. Senhor presidente, eu também gostaria de falar sobre o UPA, inclusive tem alguém aí na plateia aí que acompanha a gente nessa ida do UPA, que desde sexta-feira nós estamos com a paciente lá, e se não tomar providência, essa pessoa pode vir a óbito. Se é problema do UPA, se é problema da Santa Casa, se é problema da prefeita, o problema que tem que ser resolvido, e a população não pode pagar com a vida esse descaso que está na saúde de Ourinhos. Até vou mais além, eu acho que não é possível uma coisa dessa, um secretário, a prefeita, ser humano, e levanta da cadeira, entra naquele UPA, assim, na hora que está, na hora do pique lá, que é 6 horas, 10 horas da noite, que a gente é chamado lá. É uma pouca vergonha isso que está acontecendo. São vidas humanas que estão mexendo, não estão mexendo com animais não, que nem isso merece essas coisas também. Eu até gostaria também que o Ministério Público fosse a fundo nisso daí, que isso daí já está passando da hora. Eu vou até além, eu acho que já devia ter gente na cadeia por causa da falta desse dinheiro na saúde de Ourinhos. É uma coisa que não dá mais para engolir isso daí. Não é porque eu não vou estar mais aqui, mas eu gostaria que não abandonasse aquele UPA, porque eles fazem o que pode lá também. Depois, na hora de internar essas pessoas, esses coitados, não tem. É gente chorando, é gente no WhatsApp passando mensagem para a gente. É no sábado, é no domingo. Pelo amor de Deus, está na hora de tomar alguma posição mais urgente nisso daí. É isso que eu tinha para falar nessa noite. É revoltante, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Inácio José Barbosa Filho. Senhor presidente, eu quero falar aqui sobre o projeto, sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos. Eu, inclusive, estou vendo ali alguns cartazes. Belks, chega de golpe, chega de privilegiar seus cargos. Chega de desgoverno. Belks, tira a mão do meu bolso. Não ao projeto de lei 1516. A teta secou, a mamata acabou. Não ao PL 1516.
A lei deve beneficiar a todos e não ao golpe. E é verdade, senhor presidente, tudo que está ali é verdade, tudo. Senhor presidente, o nome disso aí chama-se, esse projeto que foi protocolizado a semana passada aqui, o nome desse projeto chama-se Mumunha. Mumunha. Senhor presidente, quando a gente olha, quem leu, os vereadores que leram aqui esse projeto, olha o que diz o... Bom, o ano passado, vamos começar aqui o seguinte, em 2014, eu enviei um requerimento para a prefeita para que ela mexesse no Estatuto do Servidor, alterando o artigo 29 e tirando o inciso 7º daquele estatuto, que naquele inciso ali já é uma sacanagem. Lá no inciso 7º diz assim, ó, artigo 29 da Lei 474, afastamento para ser provida em cargo em comissão ou investida em função de confiança. Isso aqui já é uma aberração. Os próximos vereadores, porque nós não vamos mexer nisso aqui, nós não vamos aprovar esse projeto da forma que está. Esse projeto, senhor presidente, só para se ter uma noção, enquanto o país está moralizando as coisas, a prefeita manda um projeto para cá, senhor presidente, totalmente inverso à moralidade, à transparência. Olha aqui, senhor presidente, eu vou ler aqui o artigo 52, e o assessor da prefeita está aqui, eu estou falando com ele. O artigo 52 diz assim, ó, olha a redação. O artigo 29 do artigo 96, olha, senhor presidente, olha aqui, ó. O artigo 29 do artigo 96 da Lei Complementar 474, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Senhores vereadores, prestem atenção. O artigo 29 do artigo 96. A impressão que eu tenho aqui, senhor presidente, nessa mumunha, é que havia dois projetos. Um, se eles ganhassem a eleição, e outro, no caso do que ocorreu, que foi que eles perderam a eleição. Uma coisa que já era, senhor presidente, para ter enviado para essa casa há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, agora que a prefeita envia. Ainda, no artigo 52, acrescentaram, presta atenção vocês que estão aqui, mudaram o parágrafo único, acrescentaram um parágrafo segundo, dizendo assim, na hipótese de afastamento para ser provido de carga em comissão ou investido em função de confiança, o estágio probatório não ficará suspenso. Olha que lindo! Senhor presidente, já pensou? Quer dizer, a pessoa não passará por avaliação, esse é o projeto. A pessoa não passará por uma avaliação, ela não cumpriu os 3 anos no estágio probatório, mas porque a pessoa é amiga da rainha, que perdeu a coroa, pode continuar. Então, senhor presidente, eu digo, eu acredito, conversando aqui com os colegas que leram alguma parte aqui, de jeito maneira, jamais essa casa, isso aqui inclusive deveria até ser enviado, senhor presidente, ao Ministério Público, já que dizem nos bastidores, deveria ser enviado ao Ministério Público para ver a intenção, a má fé dessa administração por mandar um projeto desse porte, senhor presidente, após uma derrota massacrante na urna, senhor presidente. Onde já se viu? Leva um massacre desse tamanho e manda logo de cara um projeto desse cheio de mumunha. Então, senhor presidente, para tranquilizar, eu recebi vários telefonemas, eu recebi no meu gabinete aqui
vários servidores públicos, porque estavam achando uma injustiça se fosse aprovado. Eu digo para vocês, você que está me assistindo, a Câmara Municipal não vai aprovar esse projeto da forma... Obrigado, senhor presidente. Por favor. Por favor. Com a palavra, o vereador Cido do sindicato. Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão para falar do assento. Permitida. Senhores vereadores, público que nos acompanha, público presente, nosso cordial boa noite a todos. Senhor presidente, eu também gostaria de falar desse PL 1516. Se fosse no início do mandato, até que eu acho que mereceria uma apreciação desta casa. Como é um projeto de final de mandato, e eu diria, o Natal se aproximando, será que alguém quer ser a Mamãe Noel, a Mãe Noel do ano? Eu acho que não, né? Eu acho que não é por aí, né? Então, esse projeto, evidentemente, ele será sim apreciado, mas eu diria que hoje, nesta casa, não tem voto para ser aprovado. Eu também gostaria aqui de falar um pouquinho da saúde aqui, da saúde. A saúde, que foi dita há pouco aqui, a questão do UPA não é de hoje, gente. A questão do UPA já é uma questão antiga na cidade de Ourinhos. E a Santa Casa, a partir do momento que se tornou estruturante, não atende mais ninguém. O problema do UPA é que não tem estrutura no UPA. Nós já falamos isso aqui. Será que o problema é dinheiro? O UPA recebe mais de 800 mil reais por mês. A Santa Casa, mais de 300 mil reais. Será que o problema seria o quê? 60 mil a mais, 60 mil a menos? Então, se o secretário da Saúde não tomou uma providência até hoje, eu estou dizendo isso porque, isso, como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. O cidadão fica lá no UPA sem a mínima estrutura e não se encaminha para a Santa Casa, por falta de pagamento da prefeitura? Será que é isso? Então, gente, eu acho que preciso tomar uma providência mais séria. O Ministério Público, que eu tenho certeza que acompanha esta casa e tem acompanhado os problemas de saúde do município, principalmente em relação ao UPA, essas faltas de vaga na Santa Casa. Agora nós ouvimos há pouco que a Santa Casa atende a região. Ela não começou a atender a região ontem. A saúde era colocada como uma maravilha, o UPA. O AME também é regional, a Santa Casa é regional. Qual é o problema? É falta de dinheiro da prefeitura? Também, falta de gestão. É uma pena que nós tenhamos que esperar até janeiro, para que nós tenhamos uma nova gestão. Quem sabe aí não começa a solução desses problemas vergonhosos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito para o expediente, por favor, gente, eu vou pedir para se retirar, hein? Por favor, coloque em deliberação do plenário que seja dê continuidade aos trabalhos, né? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Então, favorável à continuidade dos trabalhos. Aceita então em plenário a continuidade dos trabalhos? Não havendo matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulta o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Inácio JB Filho. Com a palavra, o vereador Inácio José Barbosa Filho. Permissão para fazer uso da palavra do assento, senhor presidente. Permitida. Senhor presidente, eu estou vendo aqui o observatório e o que eu vou falar aqui é justamente para o observatório. Mas antes eu quero parabenizar aqui, aproveitar que a casa está cheia,
Eu quero parabenizar também um munícipe que está aqui, que chama-se Hamilton. Esse cidadão, durante todo o ano praticamente que nós estivemos aqui, esse foi um dos poucos cidadãos que não faltou uma sessão dessa casa. Então, parabéns, viu, Hamilton? Parabéns aí, o Hamilton. Isso aqui foi surpresa, até ele sabe disso, que eu não combino nada com ninguém, não. Mas eu vou falar agora também, senhor presidente, de uma lei de minha autoria, eu agora falando com o observatório e com as pessoas do bem que eu estou vendo aqui hoje. Eu nunca vi tanta gente do bem igual hoje está nessa casa. A lei, o ano passado eu fiz uma lei de minha autoria acabando com essa sacanagem que tem aqui nessa cidade, uma verdadeira sacanagem, que é o nepotismo. É a lei 6.217/2015, uma lei de minha autoria, foi aprovada por todos os vereadores dessa casa, pelos 11 vereadores, e essa lei, senhores, chegou final do ano passado, 2015, a prefeita Belks e a equipe dela, essa equipe de coração de ouro que está lá em cima, essa equipe de coração de ouro que fez de tudo para cancelar a lei. Por quê? A lei dizia o seguinte, que parente de prefeito, parente de vereador, parente de secretário, parente de deputado federal e estadual, até tem um federal aí que já quis achar que aqui é casa da sogra, parente de diretor, até o 4º grau, proibido trabalhar na prefeitura. Pois bem, é uma lei, o país inteiro clama por isso. Até um dia, eu me recordo do vereador Alexandre, até num dos comícios, o vereador Alexandre falou assim, eu estava descrente com a política e não queria continuar. Você lembra disso? Ele não queria, eu conheço, ele não queria mesmo. E eu também, tanto que eu nem saí candidato. Mas depois que eu vi o projeto do Lucas, a proposta, eu falei, não, eu vou tentar mais uma vez, e acreditei nesse menino, né, que chamaram aí o moleque, né? Tá aí a lavada que levou. Tá bem. Aí, senhor presidente, a prefeitura fez de tudo para acabar com essa lei. Eu quero dizer para a imprensa, para o observatório, para as pessoas do bem que estão aqui, que a prefeita sofreu mais uma derrota agora, há poucos dias atrás. Essa lei, ela está em vigor. Perderam no Tribunal de Justiça eu vou ler aqui, ó. Lei em vigor. Uma vez que não foi concedida liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela constitucionalidade da lei, quer dizer, é uma lei legal, porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional a Lei 6.017. A Câmara Municipal impetra um recurso extraordinário da primeira decisão. Após isso, o Tribunal de Justiça se retratou. Gente, isso é sério para o Brasil inteiro. Para nós, vereadores, que aprovaram essa lei, Ourinhos, a jurisprudência disso para o Brasil inteiro é coisa... Porque outro dia Ourinhos foi notícia na imprensa, porque foi um roubo de 20 milhões, certo? Bandido assaltaram, tal. Agora, nós temos uma informação boa, uma coisa do bem, que nessa Câmara aprovou, está valendo, é constitucional. Então, o Tribunal de Justiça se retratou, decidindo pela constitucionalidade da lei. A Prefeitura, vamos lá, ela impetrou embargo de declaração, no entanto, foi rejeitado. Tá certo? Então, no presente momento, essa lei está em vigor, e assim como uma grande decisão do STF, senhores, de que, quando se julga em segunda instância o criminoso, e ele já tem que cumprir pena, nesse caso aqui, por analogia, nós podemos também conjecturar de que a prefeita e esses parentes de alguns que estão aí, se é que ainda estão, desde janeiro de 2016 até agora, passam, se estiver parente, passam a ser devedores ao município. É só alguém provocar o Ministério Público.
Tem, tá certo? Então, é isso aí. Nós sabemos que tem na SAI, tem no IPMO, tem na Prefeitura. Então, não pode. É só ir lá no Ministério Público, pega isso aqui. Eu creio que o Jornal Negociação está aqui sempre anunciando as coisas boas, né? Por isso que eu falei do observatório. Pega essa lei aqui, entra, tem aqui o acordo do tribunal e decepa, porque a partir de agora está fora da lei. Tem que pagar, tem que devolver o dinheiro. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Antônio Carlos Mazetti. Tico. Só uma observação em tudo que o vereador Inácio falou aí. Eu gostaria que a OAB entrasse nesse caso aí também e pedisse isso aí, vereador Inácio, que você tinha falado aí. Pedir para repor o dinheiro que foi pago. Eu só gostaria aqui de avisar os senhores vereadores, principalmente os presidentes das comissões, que terão um prazo aí, não mais que 20 dias, para regularizar os projetos que se encontram em tramitação, que se encontra parado hoje na Câmara Municipal. Então, senhores presidentes das respectivas comissões, por favor, resolvem esses projetos para nós darmos andamento, ou reprova ou aprova, mas será dado aí no máximo 20 dias para os senhores presidentes das comissões para regularizar esses projetos que se encontram na Câmara Municipal. Não havendo mais orador inscrito e fim do horário regimental, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina, a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.